Bom, eu vejo lugares para essa reformulação, essa reconstrução da EJA, porque, primeiro pela formação, é possível atacar pela formação, como falou aqui o Geraldo, a Maria Luísa, porque existem muitos equívocos, e eu considero que existem muitas coisas no currículo da EJA que são desnecessárias. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o aluno vai no mercado, ele compra uma mercadoria que deu lá 49,50 centavos, ele dá R$50, ele sabe que vai receber 50 centavos de troco. Mas o professor acha, de matemática, acha que se ele não souber o que é minuendo e subtraindo, significa que ele não sabe a matemática, ele sabe rasteiro. Bom, isso é desnecessário, ele saber minuendo e subtraindo, ele sabe a operação. Então, isso é um exemplo para dizer que existem muitas coisas no currículo que são desnecessárias, que o professor obriga o aluno a aprender. E isso dificulta, porque ele sabe fazer a operação, mas não sabe o que é minuendo e subtraindo. E não interessa isso. Mas ele vai ser retido porque ele não sabe o que é minuendo e subtraindo. Então, na formação, é possível fazer uma operação, agora é difícil, porque você vai mexer com zona de conforto, você vai mexer com tradição, o professor tradicional que ele está lá, ele tem uma formação acadêmica e ele acha que o aluno tem que aprender de acordo com o que ele aprendeu na universidade. São esses absurdos. Então significa mexer nisso. São resistências encasteladas, né? São resistências já solidificadas, né? E que é difícil de remover isso. E você vai encontrar, quando eu fui, no dia que vocês foram lá na EAP, à noite eu fui numa escola para conversar, porque eu quero saber. Não é possível em 50 dias ensinar o aluno a aprender alguma coisa. Vocês querem falar assim para mim mesmo, o que vocês querem é passar o aluno, o que vocês querem é índice, como se eu fosse o governo, né? Essa é a ideia que tem, para depois fechar a escola. Então, essas incompreensões de não ter uma formação que o aluno aprenda, mas aprenda o necessário para a vida, não o que é desnecessário. Então, na formação é possível, agora vai ser um trabalho difícil, árduo, porque são vários anos de abandono da EJA. Vocês estão pegando agora aqui um cascalho para poder fazer, porque a EJA foi abandonada durante muitos anos da formação. Outro aspecto é o da estrutura. As escolas não estão estruturadas para poder atender o aluno da EJA. O aluno da EJA é um aluno diferente. Ele não pode se adequar, não pode ser colocado nessa escola que é a escola do regular. Porque chega lá, o aluno foi reprovado porque ele teve 6 faltas em sociologia. A diretora fala na cara dele assim: meu filho, você foi reprovado porque você teve 6 faltas. Não leva em consideração que o aluno da EJA, por exemplo, se ele é motorista de caminhão, ele precisa fazer uma viagem de 15 dias, ele vai ter que faltar 15 dias. E aí o professor não quer saber, faltou, dá falta, lá está falta no sujeito. Então, a escola não está preparada estruturalmente para receber esse aluno. Não está preparada a nível da secretaria, da gestão. Enfim, a escola é uma escola que ela atrapalha mais do que ajuda. O que falou aqui esqueci o nome dele, Wagner, falou o Wagner, esse olhar, essa sensibilidade para perceber qual é diferente, poder trazer o aluno e você flexibilizar mesmo, não significa que vá passar ele de qualquer maneira, não. Ele aprende o que é caminhoneiro. Eu já tive aluno que é caminhoneiro. Professor, vou passar um mês fora. Dá um trabalho para ele fazer lá nas horas vagas que ele tem, ele faz o trabalho e traz para você. Ele aprende, você verifica o aprendizado que ele teve. Entende? É possível fazer isso. Agora, se o professor se mantém rígido, a própria escola, e não flexibiliza isso, não vai ter EJA. E outra coisa, nós temos aqui, infelizmente, uma questão política. Que falou aqui o Manuel foi presidente do Conselho Estadual de Educação do Mato Grosso. Ele é um trabalhador, não é? Geraldo, desculpa. Geraldo, é um trabalhador.
Eu estou percebendo. Quem sabe quem é o presidente do Conselho Estadual de Educação aqui do DF? É um empresário, dono de escola particular em Planaltina, faculdade, escola de rede particular. E quem indicou esse presidente? O nosso governador, porque é ele que indica. Entende? Então é uma questão política também. É uma questão política. E o Conselho Estadual de Educação aqui vai emperrar muitas coisas. Então essa é uma contradição, Leila. Como que nós vamos vencer? Você está aqui, você é governo, você está aqui trazendo essas propostas, é muito bom. Mas, por outro lado, tem é o braço direito e o braço esquerdo do mesmo governo. Ele tem aqui a professora Leila, que é uma trabalhadora, que hoje ocupa esse cargo, mas tem o Conselho Estadual de Educação, que foi indicado pelo governador, que é um empresário, que vai estar emperrando as bonificações lá na EJA. Que o diretor diz, mas não pode, o sistema reprova. O sistema aqui reprova, não tem número de faltas, ou a nota já reprova, ou não aceita a matrícula. É isso que a secretaria fala. Não, mas a gente não pode fazer nada porque é o sistema que ou não aceita a matrícula ou reprova o aluno. Então, como é que você vai fazer matrícula o tempo todo no ano se o sistema não permite? E o sistema passa pela avaliação lá do Conselho Estadual de Educação. E o empresário lá, ele quer dificultar ao máximo a escola pública, porque senão não vai sobrar aluno para ele. E os seus parceiros, porque a gente sabe que tem os EJAs particulares aí, né? Está cheio de escolas de fundo de quintal, e tem o CEPEB aqui, né? Que é caro pra caramba, muito caro, mas tá aí, tem que viver. E vive como? Porque expulsa o aluno da escola pública. E aí, como resolver essa contradição, esse paradoxo? Nós vamos ter que enfrentar, inclusive, esse paradoxo. Então, vai ser muito difícil, a nossa luta é árdua, é hercúlea, é carregar pedra, ladeira acima. Mas a gente só vai estar junto. Acho que ele tinha pedido também. Sim. Eu me senti contemplado com algumas falas, mas assim um pouco reforçado, trazendo um pouco de experiência, né? E alguns relatos, né, para reforçar. Né? No que diz respeito, muito preocupado essa questão da certificação, e quando o Enem deve certificar, e aí a gente tem aquela justificativa, não, mas ele tem esse conhecimento e tal. Mas a gente esquece que a gente está no mundo do trabalho que muda todos os dias. As exigências do mercado de trabalho mudam todos os dias. Conceitualmente tudo. Então você hoje aprendeu, muitas das empresas, hoje não quer saber se você tem um conhecimento específico daquelas profissões, prefere muito mais que você não tenha, porque ele quer trabalhar isso com você e quer tornar você aquele trabalhador do jeito que ele quer. Você precisa estar preparado para isso. E às vezes os conhecimentos que a gente tem adquirido, a gente faz aquela prova lá do Enem ou do seja lá, e aí quando a gente volta para o mercado de trabalho, a gente começa a perceber isso. Nós tivemos uma alfabetizadora de Sobradinho que se aventurou por uma necessidade que ela tinha de chegar ao mercado de trabalho que ele estava cobrando, né, que ela tinha que ter o ensino médio para alcançar um objetivo que estava querendo. E ela se aventurou, tirou, e aí quando chegou lá percebeu que aquele papel que ela tinha não serviria para nada. Né? E aí ela teve que se preparar, inclusive, para trabalhar na alfabetização. E quantos relatos a gente ouviu de alunos nossos que saíram da alfabetização? Porque como a gente conseguiu manter uma dinâmica de conversar muito com os professores, o doutor está lá trocando essa ideia com ele, dessas experiências, os alunos, os professores dizem assim, o meu aluno fulano de tal, já que você conhece, voltou para a escola. Nossa, quer dizer, ele passou por isso aqui, pois ele chegou aqui e disse que agora eu vou estudar. Porque ele atingiu um objetivo, foi chegar para o patrão dele e mostrar o certificado. Né? Mas o patrão dele está comprando aquilo que está no certificado dele. E ele não tem. Então, assim, a gente motivar e assim, achar que isso vai ajudar, mesmo que tenha conhecimento, não vivenciar isso. Eu fui aluno noturno ao resto da minha vida. Até hoje eu estudo à noite, faço faculdade à noite. Eu nunca tive a oportunidade de sentir isso, eu fui cobrado isso. Quando eu fiz essa certificação, fui cobrado. Né? E quantos foram cobrados e são cobrados? Agora, no momento que eu tive a oportunidade, né, de ir para a escola e pegar esses conhecimentos que eu tinha vivenciado e dialogar dentro da escola, que não foram com todos os professores, por exemplo, em Sobradinho 2, a gente conseguiu uma escola pelo orçamento participativo,
E todos os professores tinham aquela coisa que a gente sempre discutia com eles, para que isso serve para mim? Onde é que isso vai chegar o momento, quando eu tiver com meus 30, 60 anos, onde é que eu vou encontrar com isso? Estou aqui aprendendo isso, e aí eu vou estar aqui. O que isso vai me servir? Até que fim a gente conseguiu encontrar uma professora de geografia que entendeu e fez um projeto e foi premiada pela secretaria. Recebeu várias premiações porque ela trabalhou exatamente, né, aquilo que estava dentro da nossa realidade. Então é muito para reforçar o que já foi dito aqui. Então assim, eu fico muito preocupado, né, já foi colocado a questão da formação do professor, se ele de fato vai estar entendendo isso. O mercado de trabalho muda, a dinâmica, as exigências mudam o tempo todo. Nós temos uma dificuldade de transporte público, isso vai demorar muito a mudar, e isso ajuda. Por exemplo, eu tive que implorar para a escola, quando eu estava concluindo o ensino médio, de trazer uma declaração do meu trabalho para eles entenderem que eu tinha um percurso e tinha um horário de saída, que era exatamente aquele horário no tempo que eu gastava. Eu já fiz isso, eu dei declaração para várias pessoas que trabalham comigo, para poder internar, para poder chegar à noite na escola e o porteiro deixar eu entrar. Eu só entrava para o porteiro estar comigo. Então, assim, a minha preocupação é que a gente possa, dentro do que a gente até falou, conversar com outros setores, para que uma declaração, uma simples declaração do seu patrão, possa ajudar, isso não vai ajudar ele possa ter pelo menos 30%, 40% de conteúdo, ele não se perda, ele não volta para casa. Porque se fosse fechado para mim 3, 4 vezes a porta para mim, ele fazer a opção de trabalhar e estudar, eu desenvolvo a opção de estudar e trabalhar. E muitos fazem isso. Porque você não tem essa compreensão. A outra coisa, quando você fala da questão do balcão, nós tivemos uma escola, o Sobradinho 2, que perdeu toda a documentação final dos alunos, toda, sumiu da secretaria da escola, toda. E isso foi um prejuízo, não sei se chegou ao conhecimento da questão, mas eles abafaram muito isso. Por que eu sei? Eu estava lá no meio deles, escondendo com os professores, com a educação, sumiu da secretaria da escola. Quer dizer, os alunos tiveram que fazer toda a avaliação novamente, porque eles entregaram o diário pronto. Passou. E sumiu. Então, às vezes eu fico preocupado quando a gente coloca um balcão, por exemplo, na hora. Eu fui lá um dia lá, eu queria ir no balcão lá, você fez interrogação o tempo todo. Para que você quer ir lá? Você já ligou para isso? Você já fez isso? Eu falei assim, eu quero ir no balcão. Eu vou resolver com ele, para acontecer. Entendeu? Então, assim, quando isso vai para lá, assim, como é que isso, se esse documento se perde, isso aí é uma coisa que isso é um mínimo. Agora, se ele consegue, pelo menos preencher a ficha, porque na hora que você vai, eu vou olhar e falar assim, filha, eu sei o que eu vou fazer, mas eu não preciso fazer perguntas. Se eu estou indo lá, eu não preciso falar com ele, não. Então, eu fiz um monte de perguntas, se tivesse me atendendo, já você está me atendendo, ou eles vão me atender? Então, assim, as pessoas não estão preparadas para atender as pessoas. Né? Às vezes elas atendem, quando você chega bonitinho, chega assim, aí ela faz um cuidadinho. E aí te responde direitinho. Então, assim, essa preocupação do balcão, e assim, a possibilidade de conseguir meios para que o aluno não desista de ir para a escola por causa do transporte, por causa do seu horário, mas que tenha, além do atestado médico, a gente possa superar isso. Isso é uma realidade nossa. Né? E essa questão da certificação eu fico muito preocupado, tenho muita preocupação, eu já passei por isso. Eu estou contemplado com isso. Então, a primeira objetivo é em relação à qualidade do grupo de trabalho, se já tem alguma proposta, se eu tenho interesse em participar do PROEJA. A segunda, eu acho que é um incômodo que eu acho que o Dionísio já trouxe na fala dele, que eu fiquei pensando aqui, que eu acho que a sua angústia também é minha angústia, de como a gente movimentar esses tijolos que estão dentro dos blocos, né? Porque você está colocando como possibilidade de bloco. Eu acho que a nossa pesquisação em Ceilândia, a gente fez um exercício que eu acho muito interessante, que eu não acho, que assim, isso que você está ouvindo dos professores, minimamente a gente ouviu em Ceilândia e ouve, que a disciplina é a razão de existir do professor. Então, mexer nisso é mexer na luta desse professor pela disciplina. Então, é uma questão muito delicada mesmo. E eu acho que a saída de Ceilândia foi uma saída muito interessante, que foi o seguinte, eles não se movem sozinhos, tem que ter algo externo. Esse algo externo, no nosso caso, foi um problema gerador. Pode ser uma questão cultural, pode ser uma questão... E com esse problema gerador, nós não mexemos em toda a disciplina, mas a gente questionou esse professor em que ele poderia dialogar com aquele problema gerador. E aí é um já e um ainda não. Ele se desafia naquilo, mas ele mantém algo que é a razão de existir dele. Porque eu aqui hoje dizer que minuendo alguma coisa não é necessário, eu não me sinto à vontade para isso. Mas provocar esse professor a pensar uma forma
forma de sair desse só minuendo, porque lá em Ceilândia nós fizemos uma equação de primeiro grau que teoricamente é desnecessária, mas a gente conseguiu fazer o diálogo dessa equação de primeiro grau com a educação solidária. A gente fez um gráfico com a professora de matemática que é assim: se eu ensino, eu aprendo em dobro. E isso foi dessa construção. Mas não foi a professora de matemática no seu insight, foi numa construção coletiva que tinha um problema gerador que era a falta de solidariedade na turma. E a partir disso sai esse problema gerador que dialoga com português, com geografia e com matemática. Então eu acho que para esses tijolos dos blocos se movimentarem, tem que ter um agente externo. Eles sozinhos, por si mesmos, eu acho muito complicado de se movimentarem. Porque é uma questão de valor, né? O que é mais importante aqui, mas ele pode ser desafiado. Eu acho que aí a gente entra numa questão de acreditar que esse desafio mobiliza o professor. E eu vi muito isso, da professora de matemática, da professora de português, o próprio Michelangelo, a gente pensando junto o que a gente integra com algo externo que é esse, foi o problema gerador. Pode ser outras coisas, não sei o que, mas lá em Ceilândia nós optamos pelo problema gerador. Então é assim, pensando um pouco como a gente provocar que esses blocos não fiquem só nas suas caixinhas, né, que é um pouco o incômodo que o Dimitri colocou. Com relação a uma outra coisa que eu acho que pode nos ajudar, com relação ao reconhecimento de saberes. Está tendo também um movimento no Ministério da Educação de certificação profissional. Eu acho que se a gente pode encontrar, aprofundar, porque eles têm uma metodologia de reconhecer o saber do trabalhador. Porque eu acho que esse reconhecimento tem que estar para além só de uma visão cognitiva e conceitual do Enem. Eu acho que a gente pode estar ampliando o leque de esse saber, ele é só nessa linha? É só isso que a gente quer enxergar do trabalhador? Eu acho que a gente pode enxergar o trabalhador na sua integralidade e a gente pode construir meios objetivos para isso. Então eu acho que a gente pode ver o que o MEC tem, o que nós aqui aproveitamos ou não e fazemos outra coisa. E por fim, a minha fala é a última, que eu me preocupo, eu não tenho solução para isso. Quando eu vejo a sua apresentação, de como a gente vai constituir o sujeito coletivo nesse processo do currículo. Porque eu vejo que é muito pensando no aluno, num processo, mas como esse currículo, ele vai dar conta de constituir esse sujeito que é para um mundo diferente que a gente quer, né? Então, como que é que a gente está pensando esse currículo para um sujeito que realmente ele é lascado, ele é sozinho no mundo, mas com a escola ele se descobre num coletivo que está com ele. Então, assim, como que é isso? Eu não tenho resposta para essa questão. Eu estou trazendo aqui que é um sentimento meu também, porque de repente a gente individualiza tanto esse sujeito e de repente a gente esquece que a gente também quer um outro mundo com essa escola velha, né? Então são esses sentimentos. Os blocos foram de 3, né? E acabou. Você vai saber se eu posso perguntar como para cada um também. Esse bloco de 3 fechar com 4 e eu fazer 3. Tem mais inscritos? Não. Bom, eu estou atuando numa escola. Você falou aí sobre qual a melhor forma de atingir, né? Qual a melhor forma de chegar e tal. E eu fico pensando o seguinte: eu estou numa escola que você falou das verbas que chegam estimulando, e meu pai, como nordestino bem, daqueles bem grossos, ele costuma dizer para mim assim: quem prova no meu pirão, prova também no meu cinturão. Então, uma fala nesse sentido. Então, o governo está sinalizando apoio, incentivo, essa conquista está sendo conseguida da coordenação de igreja de chegar a verba. Só que, na cultura patrimonialista das escolas, isso também tem um lado que precisa ser pensado. Porque eu venho de uma escola em que, até participando da eleição lá para provocar o debate, laboratório fechado, o EJA não usa, e aí entrei na candidatura, a chapa que estava lá falou: não, vamos botar no laboratório para poder nivelar. É uma escola em que está muito focado no ensino integral, então elegeu um conselho, foi de tudo para eleger no conselho da escola nomes de mães de alunos de dia, desmobilizou o EJA, porque aí a vaga do representante do aluno noturno no conselho não existe, não é
ocupada, e de repente agora, eu quase até te tirei uma foto para eu te mandar, agora no semestre, ela imprime lá bem grande e fala, não há mais vagas para isso. Você está falando que, poxa, temos que divulgar, temos, né, mais gente, mais matrícula, e eu estou numa escola que a diretora chega, bate a porta e diz, vagas para EJA não há mais. Se a gente quer expandir, aí uma escola que está recebendo verba porque tem EJA, está recebendo verba porque tem ProJovem, está recebendo verba porque tem ProDF, DF alfabetizado lá, aí bota lá na fato, no papel e diz, não há vagas para a EJA, eu fiquei assim falando, onde é que eu estou? Até que ponto certas conquistas avançam. Então eu coloco para você o seguinte, se o estudante da EJA não participar desse processo de discussão de currículo, a gente já está começando errado. E eu acredito que um indicador que você poderia buscar, sugestão minha é, quantas escolas de EJA têm alunos representando nas eleições que passaram do conselho? Porque nós vamos ter eleição no final de ano, de novo, de escola. E eu acho que a melhor forma de provocar essa discussão do currículo é, através da coordenação, estimular essa questão da representação no conselho escolar do estudante da EJA. Quantas escolas tem? E aproximar da escola, do aluno com esse debate, desenvolver um projeto focado no estudante da EJA, para ele alavancar esse debate. Porque esse comodismo na EJA não é nada mais do que um aparato de comodismo que não quer que esse estudante tenha voz, não quer que esse estudante se emancipe. É uma questão política. Se a gente conseguir, aproveitando a gestão democrática, aproveitando essa massa de trabalhadores que está lá sendo reprimida, e estimular, não é? Porque o movimento estudantil, aquela coisa histórica, ela ela foi desmantelada. Eu acho que a gente não tem que ficar deixando de apoiar esse tipo de coisa também. Né? Então, nesse ritmo de gestão democrática, eu fico pensando que a gente deveria ter um projeto, né, acho que estratégico, de chamar o estudante da EJA para o debate disso, de forma institucional, porque a lei permite, eu tenho a suspeita, eu quero colocar para vocês o seguinte, porque o que a lei de gestão democrática diz? Se na eleição não foi nenhum estudante representante, a qualquer momento eles podem reivindicar isso. Ele não precisa esperar nem novembro a nova eleição para ter o nome, não. Está lá na lei de gestão democrática. Não tem estudante representante no conselho? Ok, pode eleger outro no lugar dele, mas quando ele reivindicar, a qualquer momento ele pode reivindicar. Então ele não precisa nem esperar a secretaria convocar a eleição, não. Ele pode se mobilizar lá internamente e exigir representação no conselho. Se a gente fizer isso agora, na próxima eleição, e esse estudante despertando para isso, ele participando dessa discussão do currículo através desse representante de conselho, você chamando, a gente consegue mobilizar. Porque aí a gente vai ter um interessado maior no processo, brigando por isso. Tá? Então eu acho que só tentando ser proativo, assim, propositivo. Eu acho que a lei permite, às vezes tudo permite, eu acho que não é nada. Eu acho que até o secretário da Educação pode até apoiar essa proposta. Né? Eu acho que alguma coisa, a gente não pode ser muito paternalista. Você está aprovando, está tendo dinheiro, agora o meu cinturão, no bom sentido, né? E o Paulo Freire diz, olha, não me chama de bonzinho, né? O negócio de ser bonzinho não dá. Está todo mundo querendo dinheiro, mas agora tem que mostrar para a EJA também o fruto disso, a gente tem que dar e exigir. Eu acho que está faltando exigência, cobrança dessa parte. Mais alguém? Eu vou começar então do fim aqui. Edson, concordo com você em quase tudo. Quase, ainda bem, não foi tudo. Eu só não concordo. Quem vai fazer a mobilização dos estudantes é a gestão. Entendeu? Assim, eu não consigo, me convencer se eu estiver errado, mas eu não consigo compreender como é que na questão de gestora, representando aqui do Estado, eu chego e faço a mobilização dos estudantes para eles ocuparem o espaço. Eu acho que eu faço a briga para garantir o espaço, para fazer valer que tem lá o espaço do estudante.
Mas em que medida esse estudante, e aí eu acho que é o papel do fórum, entendeu? Se o fórum traz para cá o movimento estudantil, para dizer, o movimento estudantil, vocês estão lá mobilizando os alunos da educação de jovens e adultos? Vocês estão formando grêmio lá nas escolas de EJA? Como é que está a inserção de vocês lá? Para chamar esses estudantes para a roda, para fazer debate com esses estudantes, eles ocuparem o espaço deles. E aí, onde houver licenciamento, essa participação de espaço está dentro para dizer assim, né? Estou dizendo aqui nessa condição de estar, dizer assim, ó, pera lá, está escrito aqui, você sabe, tem o espaço, tem que abrir, tem que participar. Assim, tá, nem de luneta eu consigo enxergar as 110 escolas, entendeu? Então, essas histórias das escolas tem que chegar para a gente. Nas escolas que nós temos pessoas que são próximas a esse campo da militância, tem que chegar, bater um telefonema e fazer esse denúncio, fazer para a gente ir lá junto, fazer o chicote, entendeu? Agora, a mobilização dos estudantes, eu acho que nós precisamos encontrar uma forma de trazer o movimento estudantil aqui, levar para as escolas de EJA, convocar os estudantes, entendeu? Até a mobilização para essa discussão do currículo, a gente está se propondo aí para dentro das escolas, porque a gente está fazendo junto com os estudantes, trazer, ouvir, e faço com tranquilidade de que tem a dinâmica que vem do movimento popular, né? Mas agora, se a gente tem o movimento dos estudantes organizado lá dentro, entendeu? Eu vou fazer um debate com o movimento dos estudantes, a gente vai discutir junto, sou eu que vou mobilizar eles para depois discutir, e depois vai aparecendo que eles devem um favor para a gente, porque a gente foi lá perguntar para eles, entendeu? Essa relação, assim, posso estar errada, vocês me convencem, mas assim, me incomoda de pensar que é isso. Eu acho que o fórum EJA tem essa, sabe, essa é uma das responsabilidades, está mobilizando os estudantes, está mobilizando os professores nas escolas, porque aí a gente vem aqui e garante o recurso. Aí o professor estava na escola e ele tem que dizer assim, tem um recurso, eu quero participar, nós queremos fazer a arte de prioridade da escola, a gente quer cavar esse espaço, a gente quer usar o recurso da EJA. Senão vai passar um semestre, o recurso da EJA não foi usado, porque não pode ser usado para outra coisa da escola que não seja para aplicação na EJA, a escola devolve o recurso. O diretor é mais fácil, no final, ele fazer a devolução do recurso, ele reprogramar o recurso, do que ele ter que gastar o recurso, fazer o cheque, fazer o orçamento, procurar nota fiscal, dá mais dor de cabeça para ele, entendeu? Agora, eu não tenho como, na coordenação, fiscalizar se essa escola está gastando ou se não está gastando. A gente precisa criar esse instrumento de fazer essa fiscalização lá dentro da escola, os professores cobrarem, de mobilizar os alunos para os alunos cobrarem, entendeu? E de se tem problema, mobilizar a gente ir lá junto para poder bater, reclamar, usar e do chicote do Estado. Você não tem, o que é isso? Você não quer, entendeu? Não quer a participação? Você não fez arte de prioridades? O projeto político-pedagógico da escola, gente, tem muitas escolas com EJA, que o projeto político-pedagógico da escola não aparece nenhuma linha que a escola tem questão de jovens adultos. Você pegar e ler, e quem não conhece a escola e lê, você sabe que tem EJA, porque não consta no projeto político-pedagógico da escola. Onde é que estão os professores dessa escola? Entendeu? Que a escola constrói, seja lá como for, se for uma construção de gabinete e tal, do projeto, mas que não participa ao ponto de não constar. O professor, entendeu? Que nem lê, nem conhece o projeto político-pedagógico da escola para saber se lá está ou não escrito que lá tem EJA. Entendeu? Então a gente precisa fazer esse trabalho junto. Eu acho que o fórum precisa se movimentar no sentido de trazer mais colegas para fora, ir para dentro das escolas também, com os professores, chamar a discussão, trazer os estudantes, mobilizar, ajudar a organizar os estudantes, entendeu? E eles fazerem a discussão lá. Eu vou. Em todos os espaços que me chamarem para discutir, eu vou. Mas deveria ter um lugar onde você soubesse que escola está devolvendo o verbo. Na secretaria eu tentei ver se a minha escola tinha usado pedaço. Tem, mas tem uma circular, tem uma coordenação que cuida especificamente dessa. Depois eu posso passar os contatos, mas tem, tá? Escola que prestou conta, que não prestou conta. Infelizmente a gente não tem isso no portal de transparência, mas eu acho que
em breve a gente tem alguns dados mais quanto que a escola vai receber. Inclusive sai na portaria, no pedaço sai no dia oficial, sai o valor por escola, quanto cada escola está recebendo. E qual é o valor de cada item que a escola faz jus a receber. Entendeu? Da questão da estrutura da secretaria, eu concordo que é isso mesmo, não precisa. É uma força interna para contratar pessoal, para ter um formato de secretaria, para ter um programa, para poder atender. Do jeito que está ou reestruturando, a gente precisa resolver o problema da secretaria. Né? Com relação à questão do Conselho de Educação, a gente está se antecipando. Eu acho que o bom da construção coletiva é que no final o resultado ele já sai fortalecido. Seja ele qual for, porque foi construído coletivamente. Entendeu? Então, no final do processo, a proposta não é da coordenação de eixo ao conselho, é de uma construção coletiva ao conselho, que a coordenação de eixo vai levar ao conselho, uma construção, resultado de uma construção coletiva. E a gente se antecipa de que forma? A Secretaria de Educação, depois do leite derramado, eu posso assim dizer, né? Ele falou, não, nós estamos falando de centro de debate, então vamos lá. Aí foram resgatar as atas, as assinaturas das plenárias do currículo, dos encontros, do premedital, fazer chefes e mandar para o conselho. A gente está se antecipando, fazendo fotos de onde a gente está indo, das reuniões, colhendo assinatura, porque isso tudo é instrumento que depois vai caminhar junto com a proposta do conselho. Entendeu? Do cronograma, para o conselho compreender que a proposta que está chegando lá não é a proposta construída de governo para o conselho aprovar ou não. É uma proposta construída como um movimento e que tem lá tantas mil pessoas que participaram desse processo, aluno, professor, em etapas, em plenários, em GTs, né, que está sendo apresentado lá. Vamos ter embate? Vamos. Né? Mas acho que os embates, nós saímos fortalecidos quando mostramos que a construção foi coletiva. Aconteceu isso com a secretaria, você deu uma recuada, depois chegou com vários documentos lá mostrando, de todas as regionais, o processo de participação das plenárias do currículo de 2011, como foi, entendeu? Do GT, da sinistralidade e tudo mais. Agora, nós vamos ter que ter algumas brigas, nós vamos ter que tratar com o possível. Talvez a questão dos 75% seja a maior delas, né? A questão dos blocos, porque o conselho já está aí no grau da sinistralidade, pode achar que está fazendo bimestralidade da semestralidade, enfim, entender errado. Mas a gente vai ter que ir para cima, né? E quando a gente está junto, é mais fácil a gente defender, porque não serão as minhas ideias. Serão as ideias, a defesa será a defesa coletiva. Francisco, a questão da... A gente pode até conversar um pouco melhor da questão da certificação, que eu acabei não entendendo direito. Mas, e aí já falando aqui com um pouco do Juliano atrás, quando a gente traz o exemplo de ensejo de Enem, é para trazer o exemplo do aspecto legal dessa. O que o ensejo Enem se ampara para dizer que precisa mostrar a carga horária, entendeu? A gente não quer nem discutir, porque historicamente os fóruns, por exemplo, vêm desse processo de ser contra esse formato de aplicação do ensejo. Mas é mais para a gente, para compreender como é que lá se ampara e aqui a gente não pode se amparar. Né? E aí é a certificação. Para direito, para dizer que não tem um cidadão que é melhor do que o outro. Quem vai lá e faz a prova vai ser certificado, quem vai na escola tem uma exigência maior do direito. Então, aí eu não entendi, depois a gente pode conversar melhor sobre essa questão da certificação. Né? Mas as questões, a matrícula, a gente... A minha preocupação é que a gente não defenda isso mesmo, não alimente isso. Porque os resultados, tendo como foi o texto de justificar, o sujeito tem conhecimentos. Esse conhecimento, eles têm limite. Pela dinâmica da sociedade, pode morrer. Então, hoje você tem um conhecimento, amanhã você precisa ampliar esse conhecimento. Mas é uma questão de mostrar que o trabalho exige deles. Todas as empresas são cobradas que o sujeito faça várias qualificações profissionais. Como a gente acabou de ouvir, o professor não pesquisa a sua disciplina, não estuda, ele tem um conhecimento, não podemos negar. Agora, até que ponto esse conhecimento hoje está adequado a esse momento que nós estamos vivendo? Para a gente não justificar o sujeito tem. Acredito na escola.
ampliar e buscar metodologia que faça com que a realidade seja tanto pela escola, entendeu? Por isso que como a Anitta falou, ele agora sim, os exames, esse processo de certificação, professor, ele também está aí. A gente não tem como fugir desse. Eu acho que, inclusive, o DF não tem o exame de certificação. A hora que o Ministério Público se atentar com relação a isso, vem para cima da gente, porque nós temos que afrontar. E hoje o DF se ampara exclusivamente com esse de Enem, entendeu? E tem também o público que não quer ir para a escola, que quer lá só se certificar, entendeu? E aí a gente tem que apertar. Eu acho que não vejo como a gente fugir certificação, entendeu? Concordo que não pode, assim, isso ser motivador de todas as nossas discussões, mas a gente não tem como fugir disso. Nós vamos precisar implantar um processo de exames no DF, o DF não tem. A matrícula, eu acho que é um avanço sim, colocar a matrícula na hora, no balcão do trabalhador, se der para colocar na casa lotérica, a gente coloca na casa lotérica, entendeu? O que nós precisamos, enquanto Secretaria de Educação, é dar conta de controlar tudo isso. Aí eu fico preocupada da gente divulgar que tem matrícula na hora, o cara chega lá e não consegue fazer matrícula. Aí ele desacredita no sistema, entendeu? Eu fico preocupada de dizer, o balcão do trabalhador, ele vai lá fazer uma matrícula dele no balcão do trabalhador e o nome dele não aparece na escola. Ele desacredita no sistema. Quando ele desacredita no sistema, ele desacredita na educação. Então, nisso eu fico preocupada. Mas a gente conseguindo amarrar as coisas, a escola de educação infantil tem que ser, a Secretaria da Escola de Educação Infantil, gente, tem que fazer matrícula da EJA. Ela tem que fazer. O pai vai lá levar o menino, vai lá buscar. Por que ele não pode chegar na Secretaria da Escola e fazer matrícula da EJA? Não tem por que ele não poder. Entendeu? Ele só pode se matricular lá na escola da EJA. A gente tem que ampliar. Agora, a gente precisa fazer isso com cuidado, porque qualquer fracasso no processo de matrícula desacredita no processo inteiro. Já corrigindo aqui, desculpe da minha falha, porque já são muito. Acho que é isso, sim. E, Julieta, saberes coletivos é o nosso desafio. De saber como é que a gente, entendeu? Dá o significado disso e da escola ser esse espaço de discussão mesmo. O professor não é mais, sabe mais, não é mais do que o estudante, entendeu? Termos todos o coletivo da escola. Isso é bem bom. Eu senti um pouco isso nessa escola de Santa Maria, né? Foi uma escola que chamou a gente para fazer a discussão lá. E eu senti no corpo de professores a preocupação de que eles querem ser coletivo na escola, que naquele momento não tinha estudante, mas quer ampliar o processo. Entendeu? Eu quero só dar um informe no final que eu devia ter dado no início. É que na semana passada, 25 de fevereiro, saiu uma lei do DF, que é lei, que as empresas de construção civil, que no processo licitatório elas terão, como é que eu falo aqui? Preferência, tá? Elas terão preferência no processo de licitação de obras do governo. As empresas que apresentarem os projetos e tiverem turmas de alfabetização de jovens e adultos nos seus terrenos de obra. Tá? Então, aí a lei chegou para a gente assim, de uma forma meio surpresa, não tão complicado e tudo mais. O que nós vamos fazer com isso? Na semana seguinte, foi nessa que terminou, saiu um recurso aí enorme, que são 6 bilhões de obras para o DF. E já tem lá uma carteira de cardápio de obras que serão investidas, né? E obras que tem esse perfil aqui dessa lei, né? Então, fiquei depois tentando associar uma coisa com a outra. Porque numa semana saiu a lei, é a lei 5.028, tá? Que dá prioridade às empresas da construção civil nos processos de licitação de obras do governo. Obras que duram mais de um ano. Né? Então, ao entrar no processo de licitação, a empresa terá de apresentar um projeto. Nós estamos construindo essas normas agora para regulamentar, mas a empresa vai ter que apresentar um projeto pedagógico e tal, de
de formação de turmas no seu canteiro teórico para alfabetizar jovens e adultos, né? Com a supervisão da Secretaria de Educação, com orientação da Secretaria de Educação, que está garantida aqui na lei. Né? Então, e aí na semana seguinte nós temos um pacote de obras aí para até 2015, obras grandes, de infraestrutura e tudo mais, com recursos já destinados, já garantidos, já começa o processo de licitação. Né? Então aí é mais um desafio para a gente trabalhar, né, com essas empresas aí, que não vai ser fácil, né? Vai começar um processo de exclusão, né? Porque ela só é obrigada a ter se ela tiver trabalhador não alfabetizado. Sabe, se não tem nenhuma analfabeto. Elas já estão fazendo isso, a terceirização hoje. Não é, pois é. Não